O movimento Escola Sem Partido ele surgiu em 2004, a partir de uma experiência que eu tive na escola da minha filha, e surgiu como reação a duas práticas ilegais, duas práticas ilícitas, que se disseminaram por todo o sistema educacional. De um lado, a doutrinação política e ideológica em sala de aula e nos livros didáticos. E de outro, a usurpação do direito dos pais dos alunos, sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. Isso hoje, infelizmente, são duas práticas, como eu disse, ilícitas, que estão presentes em praticamente todas as escolas brasileiras hoje. É muito difícil, eu diria que é impossível, o diretor de uma escola ou o dono de uma escola dizer que esse problema não existe dentro da sua escola. Porque essa prática, ela acontece no segredo da sala de aula, entre quatro paredes. Então, por mais que um diretor, um gestor, ele tenha atenção àquilo que acontece dentro da sua escola, ele não está presente, é impossível que ele esteja presente a cada instante em todas as salas de aula. Então, ele não sabe aquilo que o professor está dizendo. O professor fecha a porta, as crianças estão lá, os jovens estão lá, e ele é o dono do espetáculo. Então, pelo sim, pelo não, é fundamental que o estudante conheça, e o professor também conheça, os limites éticos e jurídicos da atividade docente. E é basicamente essa a proposta que o nosso movimento faz. Ele propõe, como a gente vai ver mais à frente, ele propõe, num projeto de lei, que em todas as escolas do ensino fundamental e do ensino médio, públicas e particulares, as escolas sejam obrigadas a afixar em sala de aula um cartaz com os deveres do professor. E esses deveres resumem aquilo que é o essencial para efeito de se respeitar, de um lado, a liberdade de consciência e de crença dos estudantes, e de outro, o direito dos seus pais de definir qual será a educação religiosa e moral que eles deverão receber. Então, eu começo mostrando para vocês aqui um infográfico de uma pesquisa que foi feita em 2008 pelo Instituto Census. Essa pesquisa mediu algumas, digamos assim, ela mostrou uma coisa que todo mundo já sabia, mas colocou números para que nós pudéssemos avaliar a que ponto chegaram essas práticas ilícitas a que eu me referi. Vocês podem ver, por exemplo, ali em cima, quando está escrito o papel da escola, 78% dos professores, perguntados sobre qual era o papel da escola, responderam que era formar cidadãos. Aí o cidadão que eles querem formar é aquele cidadão crítico, é aquele cidadão que tem soluções para o problema da sociedade. Nem que esse cidadão tenha apenas 14 anos de idade. Apenas 8% desses professores responderam que a principal missão da escola era ensinar as matérias. 80% dos professores responderam nessa pesquisa que o seu discurso em sala de aula é politicamente engajado. Vejam ali, 50% dizem que é sempre politicamente engajado e 30% às vezes engajado. Um discurso politicamente engajado é um discurso que tem lado. É um discurso, ou seja, esses professores reconhecem que utilizam as suas aulas para promover as suas próprias preferências políticas e ideológicas. São 80% desses professores. E que preferências políticas e ideológicas são elas? Que viés essas preferências têm? Aqui nessa pergunta que foi feita aos estudantes, a gente pode ter uma ideia de qual é o viés da preferência política desses professores. Vejam só, de acordo com 86% dos alunos, as referências feitas em sala de aula a Che Guevara são positivas. 86% dos alunos disseram, sempre que a gente ouve falar deles num contexto positivo. Lenin é citado positivamente 65% de acordo com os estudantes, com 65% dos estudantes disseram que Lenin é citado positivamente em sala de aula. Então, vocês veem claramente, e isto corrobora a nossa experiência pessoal. Todos nós que passamos pelo sistema de ensino nos últimos 30 anos, 40 anos,
Sabemos que isso acontece, sabemos que os professores têm, em sua maioria, um viés de esquerda. Pode passar. Este viés fica claro num livro didático que circulou até 2007, mas que continua influenciando, não que o livro continue influenciando os professores têm esta mentalidade. Aqui é uma comparação entre o capitalismo e o socialismo. Não sei se dá para enxergar bem, mas no capitalismo diz aqui, os operários trabalham para o dono da fábrica. No socialismo, a fábrica pertence a toda a sociedade, que trabalha para si mesma. No capitalismo, a propriedade é privada, as terras, minas, fábricas, bancos e empresas, em geral, pertencem à burguesia, à maldita burguesia. No socialismo, a propriedade é coletiva, socializada. O povo trabalhador é o dono de tudo. No capitalismo, o objetivo são os lucros da burguesia. No socialismo, o objetivo é o bem-estar da sociedade. Esta mentalidade vai sendo martelada na cabeça das crianças ao longo de todo o ensino fundamental e depois a coisa se radicaliza no ensino médio. Vocês podem, não sei se dá para enxergar aqui, os operários no capitalismo tristes, empacotando coisas numa linha de montagem, né? No caso são telefones celulares, e aqui no socialismo você tem as pessoas sorrindo, ninguém está trabalhando, está todo mundo lendo. Tem um rapaz ali que está assistindo alguma coisa na televisão e comendo maçã. Então, a gente se pergunta, bom, mas quem foi que plantou essa maçã para o cara estar comendo, né? Como é que essas coisas apareceram aqui? Mas uma criança não se pergunta esse tipo de coisa. Ela vê um mundo ideal comparado com o mundo real. Então, comparar um sonho com uma realidade é, obviamente, uma ação tremendamente desonesta, né? E os nossos filhos são vítimas desse tipo de ação dentro das salas de aula. Pode passar, por favor. Isso aqui é uma... Eu esqueci de avisar. Eu vou mostrar algumas imagens mostrando o que exemplos dessa prática da doutrinação em sala de aula. Isso foi uma questão de uma prova de vestibular da Universidade do Estado de Santa Catarina, agora de 2015. Mostra uma charge, de um lado está o MST, uma pessoa pertencente ao MST, completamente desarmada, só com uma enxada, nem uma foice, a tradicional foice eles estão usando aqui, e do outro lado, o Ministério Público, como se o Ministério Público fosse contrário ao MST, o latifúndio, a Justiça e a Brigada Militar, a Polícia, contra o Ministério Público. É essa a mentalidade que se passa aos estudantes, é esse tipo de informação que como eu disse, martelado na cabeça dos estudantes incessantemente. Essa é a fala de um professor, recentemente eu peguei na internet, vejam o que esse cara postou na internet, é um professor. Temos um trabalho que deve começar bem antes do ensino superior, pelo menos no ensino médio. Tenho alunos de 14 anos que se dizem de direita, outros que se declaram fãs de Bolsonaro, outros que simplesmente atacam o governo Dilma porque é o atual. Existe um grande desserviço feito por educadores, pais, igrejas e principalmente mídias, que contribuem muito para essa alienação e até imbecilização da juventude. E vejo com mais tristeza ainda que professores que têm essa clareza se acomodam ou acovardam e não enfrentam esse avanço fascista na sala de aula. Os sindicatos, então, estão bastante esvaziados, com raras exceções, até parece. Assim como o movimento estudantil. Precisamos fortalecer as nossas bases se quisermos conter o avanço fascista, que não seria bom para ninguém. Vejam o modo como um professor enxerga a sala de aula, enxerga o seu trabalho, a sua atividade como professor. Pode passar. Aqui uma foto, uma prova num colégio do Rio de Janeiro, onde o Bolsonaro aparece vestindo uma camiseta com a suástica, né? A propósito, o aluno que respondeu a essa pergunta defendeu o Bolsonaro na questão. Não dá para ler direito aqui, mas ele defende o Bolsonaro. Diz, não, o Bolsonaro não é nazista, quem foi que disse que ele é nazista? Então foi muito interessante isso aqui. Porque há também esse descompasso entre o pensamento dos alunos e o dos professores. Os professores são muito, muito mais radicais e posicionados ideologicamente do que os alunos, né? Pode passar. Isso é um depoimento. Essa semana, uma mãe postou na nossa página, no Facebook. Vejam só, hoje minha filha, 12 anos, teve que presenciar um petista, professor de geografia em sala de aula, influenciando os alunos a defenderem
toda essa podridão que está aí. Quando minha filha foi contra e abordou determinados assuntos, por exemplo, as pedaladas, que já tinha sido debatido em casa, o professor não foi claro, nem explicativo, e muito menos imparcial. Ainda questionou minha filha, perguntando para ela o que seriam as pedaladas. Vendo ele que minha filha soube responder, continuou o questionamento, fazendo perguntas a fim de colocá-la na parede. 12 anos, uma criança de 12 anos, e um professor, um adulto, querendo criar embaraços para a menina. E conseguiu, claro. Ela tem 12 anos e não tem vivência ou argumentos para debater com um adulto, professor e militante, uma covardia. É isto aqui que muitos professores chamam de debate. Os professores adoram debater com alunos, porque é muito fácil debater, coloca lá as crianças para falar sobre um assunto que elas absolutamente não sabem o que é, do que se trata, e aí o professor vai mediar aquele debate, enfiando na cabeça das crianças aquilo que ele bem entende, né? Pode passar. Isso em 2012, um professor do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Ouro Preto criou dentro da universidade um centro de difusão do comunismo. É uma coisa, não era sequer para estudar o pensamento de Karl Marx. Ele era um centro para difundir a ideologia comunista. É uma coisa assim, uma aberração completa. Um advogado do Maranhão entrou com uma ação popular contra esse centro de difusão do comunismo e obteve uma sentença determinando que fosse extinto esse centro. Pode passar. Aí o professor postou o seguinte comentário na página dele no Facebook: decisão judicial nenhuma vai impedir nossa luta contra o capital. Então, esse indivíduo continua lá, semeando a sua ideologia dentro do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Ouro Preto. Pode continuar. Isso também aconteceu na UFOP, na Universidade Federal de Ouro Preto. Isso foi também no curso de Serviço Social, que é um dos cursos mais ideologizados, mais contaminados politicamente de todas as faculdades. Pode passar. Isso numa prova no Rio de Janeiro, um colégio de classe média alta, um professor aplicou essa prova no colégio Andrews, no Rio de Janeiro. Aqui você vê um soldado israelense sendo comparado com um soldado nazista, né? E aqui vem as perguntas feitas pelo professor. Explique o que é o sionismo e a diáspora. Que povo mais sofre os impactos das ações de Israel? Qual a importância do território no conflito entre judeus e este povo que mais sofre os impactos acima? Essa professora é da Rede Estadual de Ensino do Paraná. Vocês sabem, não sei se souberam que no começo de 2015 houve um confronto entre a Polícia Militar no Paraná e os professores que estavam numa manifestação. E os professores se referem a esse evento, o sindicato de professores se refere a esse evento como o massacre do dia 14 de abril, uma coisa assim. Virou massacre, porque a polícia deu alguns tiros de bala de borracha. Bom, essa professora de alunos do 5º ano do ensino fundamental pediu para que os seus alunos fizessem cartazes sobre o massacre de abril. Vejam só o que os alunos produziram. Pode passar, por favor. As crianças sendo usadas como massa de manobra a serviço dos interesses do sindicato contra o governador do Paraná. Fora Beto Richa, fora Beto Richa. E ela postou tudo isso achando lindo e foi aplaudidíssima pelos seus colegas. Parabéns, deve ter tido muito tráfego, né? Porque ela recebeu muitos parabéns dos seus colegas de magistério. Aqui, um dos deputados que foi contra o nosso projeto de lei na Assembleia Legislativa do Paraná, postou aqui no Twitter, né, o deputado Tadeu Venere, não sei, do PT, ele postou fez a seguinte postagem no Twitter: agora no Colégio Monteiro Lobato fazemos debate sobre política e cidadania. Ele, o bonitão, numa sala com crianças, com adolescentes, fazendo a cabeça da garotada, sem o contraponto, sem o contraditório, né? A entrada dele na escola foi franqueada, e na sala de aula, foi franqueada por um aliado político,
Colocou ele lá dentro, não, vamos falar sobre cidadania. Vocês lembram o que estava lá naquele cartaz? Qual é a principal missão da escola? De acordo com 78% dos professores, formar cidadãos. Olha aqui a palavra cidadania de novo, olha aqui, sobre política e cidadania. Pode passar. Aqui, o outro bonitão, lá do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, numa escola, se eu não me engano, aqui, é o Colégio Dom Pedro II. Eu não me lembro exatamente qual é o lugar, mas está aí ele dentro de uma sala de aula, também com acesso franqueado por professores. Quem é que lucra com essa situação? Quem é que ganha com isso? Quem é que ganha com isso? Esse menino postou recentemente essa fotografia no Facebook com o seguinte comentário, pode passar aqui. Hoje, com 24 anos, tenho consciência do quão errado é uma escola tomar partido. Mas na quarta série, mandaram eu me fantasiar de Lula para essa apresentação. Eu só tinha entre 9 e 10 anos, eu só tinha entre 9 e 10 anos. Fiz e falei exatamente o que o professor mandou para ganhar a nota e passar de ano. Hoje fico indignado quando percebo a doutrinação que ocorreu. Escola sem partido. Hashtag escola sem partido. Isso aconteceu aqui em Alagoas, município de Santana do Ipanema, nas eleições de 2014. Essa é a professora, ali a segunda, segurando o cartaz da presidenta, dentro de uma escola pública. Quer dizer, vejam o aparelhamento da máquina do Estado, né? Isso é um dever que foi aplicado, se eu não me engano, Colégio Imaculada Conceição, se eu não me engano, de Santa Catarina, está escrito o seguinte aqui, olha. Podemos ver muitas estrelas no céu. Pedro olhou para lá e avistou 13 estrelas. Vamos ajudá-lo a encontrar esse número. Pesquise em revistas o numeral 13 e cole. Aqui uma escola de São Paulo. Um professor distribuindo material, vestindo a camiseta do partido e distribuindo material de propaganda dentro de uma escola pública do estado de São Paulo. Essa postagem é muito interessante, foi feita agora, anteontem, se eu não me engano, ou ontem, por uma estudante da Universidade Federal da Bahia. Ela contou o seguinte, que ela recebeu, vou ler a postagem da garota. Chegamos ao cúmulo do absurdo. Já vi professor obrigando a participar de debate, já vi professor se posicionando ideologicamente, mas professor obrigando a participar de manifestação contra o impeachment já é demais. Não há mal nenhum em dizer o que pensa sobre o momento político. Não tem problema dizer que é contra o impeachment e apoiar a presidente. Tem problema sim, depois a gente vai ver. Desde que não use todas as suas aulas para fazer isso. Mas se há algo que fere a tão defendida democracia, esse algo é obrigar os alunos a participar de uma manifestação de cunho político. Tenho o meu posicionamento, minhas ideologias, não escondo, mas também não fico expondo a todo tempo. Costumo ficar como ouvinte mesmo, mas nunca fui a uma manifestação a favor do impeachment ou de qualquer cunho político. Então, acho um absurdo ser forçado a participar, ainda mais sendo contrário ao que penso. Segue o e-mail da ilustre figura. Vejam o que o professor escreveu para os seus alunos. Prezados estudantes de Pedagogia 215-2, nossa aula de sexta-feira, 15 de abril, acontecerá nas ruas de Salvador, acompanhando e registrando a manifestação da população contra o impeachment, em defesa da democracia e pelo avanço das políticas sociais. Viva o Estado Democrático de Direitos. Cada estudante deverá entregar, no dia 22 de abril, uma resenha sobre as manifestações que aconteceram em Salvador e no Brasil, nos dias 8 e 15 de abril de 2016. Serão 2 resenhas e ambas deverão compor o portfólio memorial de cada um. Favor repassar a todos os colegas. Abraços. Nos vemos lá na manifestação com muita paz e tranquilidade. Quer dizer, vejam só, compelindo, obrigando os alunos a participar de uma manifestação e ainda a relatar aquilo o que viram e o evento do qual participaram. Bem, a doutrinação política e ideológica é uma prática que ameaça o próprio regime democrático, porque ela instrumentaliza o sistema público de ensino com o objetivo de desequilibrar o jogo político em favor de um dos competidores. E a gente viu muito bem quem é o competidor que está sendo favorecido por isso. É importante os políticos tomarem conhecimento dessa realidade, porque aqueles políticos que não rezam a cartilha da esquerda, os adversários políticos e ideológicos
desta categoria poderosíssima que é a categoria dos professores, e pode ser um governador, pode ser um prefeito, que seja eventualmente obrigado a adotar uma medida de contenção orçamentária, por exemplo. Os adversários políticos e ideológicos dos professores, muitas vezes, são difamados covardemente dentro das salas de aula. E com isso, você vira o jogo, você desequilibra o jogo político em favor de um dos competidores, que é o competidor que desfruta da simpatia do professor. Isso é talvez seja o aspecto mais grave do aparelhamento político e ideológico da máquina do Estado. Aquele aparelhamento que ocorre dentro do sistema de ensino, dentro das salas de aula. Aqui a página do MST, celebrando aqui uma jornada universitária em defesa da reforma agrária na UFBA, na Federal da Bahia, que está absolutamente tomada pelo PT, pelo petismo, né? E pelo MST, enfim. Quer dizer, mais uma entidade, uma organização que ganha, que lucra com a prática da doutrinação política e ideológica. Os sindicatos de professores também lucram, e lucram pesado com isso. De que maneira? Vejam só essa postagem feita pelo CEPERS, que é o Sindicato de Professores do Estado do Rio Grande do Sul. Esse sindicato publicou na sua página no Facebook uma convocação dos seus professores. O que diz aqui? Eles decidiram o seguinte: o CEPERS aprovou na última reunião a realização de aulas de cidadania. Olha, novamente aí a palavra cidadania. O que esses professores entendem por cidadania? Aulas de cidadania nas escolas de todo o Estado. Até o dia 17 de agosto de 2015, o período de aula deverá ser reduzido. Eles decidiram unilateralmente, olha, nós vamos reduzir e os alunos terão que ficar na sala de aula. Deverão permanecer na escola para os encontros, para, junto da comunidade, receber informações absolutamente imparciais, neutras, evidentemente, sobre os reais motivos que levaram os educadores a se mobilizar. Entre as razões estão o parcelamento dos salários, a aprovação da LDO, que prevê o congelamento de salários até 2017, entre outros ataques do governo contra o funcionalismo do Rio Grande do Sul. Perguntem agora se isso também acontece em estados governados pelo PT. Não, não acontece. Os alunos são usados como massa de manobra dos sindicatos. Aqui também aparece uma ação do CEPERS, do Rio Grande do Sul, dizendo o seguinte, que eles estavam numa caravana pelo Estado, né, o sindicato, iniciando uma importante etapa na tarefa de mobilizarmos toda a nossa categoria, em especial os alunos que estiveram presentes e ajudaram na confecção de cartazes. Pode passar. Aí, os alunos, as crianças, os jovens, sendo manobrados por seus professores e produzindo cartazes em defesa dos interesses dos professores, e não dos próprios interesses, que são conflitantes. Um aluno quer ter aula. Vejam só como eles estão sendo usados aqui. Bem, aqui é um cartaz, é um dos cartazes feitos por aquela professora do Paraná. Olha que interessante o que está escrito aqui embaixo. É asqueroso, gente. Esse negócio, o procedimento de certos professores, eu não sei quantos são, eu peço a Deus que seja a minoria, porque isso é muito grave. Veja o que diz aqui. Professores contra Beto Richa. Para o Richa não atacar, todos devem colaborar. E aí, pequenininho, está escrito assim: o índice de reposição salarial de 5% fica abaixo da inflação dos últimos 12 meses, medido pelo IPCA de 8,1,12%. Como é que uma criança pode escrever um negócio desse O que um menino, tem que uma criança de 11 anos de idade tem a ver com isso? De onde vem isso? Isso nasce de que cabeça genial nasce esse tipo de mentalidade? Daí. Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia. Vejam o que está escrito nesse livro, que é um best-seller, é a Bíblia, uma das Bíblias dos cursos de pedagogia no Brasil. Diz Paulo Freire, o patrono da educação brasileira: se há algo que os educandos brasileiros precisam saber, desde a mais tenra idade, é que a luta em favor do respeito aos educadores e à educação inclui que a briga por salários menos imorais é um dever irrecusável e não só um direito deles. A luta dos professores em defesa dos seus direitos e de sua dignidade, deve ser entendida
como um momento importante de sua prática docente, ou seja, daquilo que um professor faz dentro da sala de aula. Enquanto prática ética, olha aí o double speak aqui, né? A prática ética, isso aqui é ética de acordo com Paulo Freire. Não é algo que vem de fora da atividade docente, mas algo que dela faz parte. Então, aqui um professor que foi formado de acordo com a bitola freiriana, nos cursos de formação de professor, ele sai achando que isso é dever dele, que é um dever fazer isso. Esse professor, atenção, que nunca teve na vida uma aula de ética do magistério. Não existe nos cursos de formação de professor uma disciplina obrigatória de ética do magistério. Então o professor não tem ao longo da sua formação uma oportunidade, um momento para refletir sobre o aspecto ético da sua atividade. Bem, aqui é um aspecto agora mais chocante do que o da doutrinação política e ideológica, que é a questão da usurpação do direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. Como eu disse, o nosso trabalho tem dois objetos, né? O combate à doutrinação e a defesa do direito dos pais sobre a educação dos filhos. De que maneira a autoridade dos pais está sendo atacada dentro das salas de aula? Vamos lá. Isto aconteceu numa escola do município de Contagem, em Minas Gerais, da grande Belo Horizonte. A professora entregou aos alunos um questionário para que eles respondessem, levassem para casa, fizessem pesquisa na internet e respondessem a essas perguntinhas que estão aí. A reportagem foi feita pela Rede Record, e entrevistou, a professora não foi entrevistada, quem foi entrevistada foi a orientadora pedagógica da escola. E a orientadora defendeu a atividade com unhas e dentes. Ela falou, não, é isso mesmo, as crianças querem saber. As crianças são curiosas. É uma demanda que parte dos alunos e está de acordo com a orientação do MEC. Está de acordo com a orientação do MEC, ela tem toda a razão. O MEC tentou tirar o corpo fora, foi lá, a reportagem perguntou o MEC disse não, que essa matéria foi trabalhada de maneira inadequada pela professora. Vamos ver se foi? Pode continuar. Isso é uma obra paradidática, um livro que foi adotado pela Prefeitura de Recife, pela Rede Municipal de Ensino de Recife, em 2012. O livro foi escrito por um autor, um especialista em orientação sexual, um sexólogo chamado Marcos Ribeiro. Aí vem algumas imagens de um garoto, um garoto se masturbando na banheira, uma menina olhando pelo espelho. Vamos ver o que é que está escrito aqui. Eu transcrevi o texto do livrinho. Pode passar, por favor. Eu vou deixar vocês mesmo lerem, e isso está no livro. Para crianças de 7 a 10 anos de idade. 25 mil crianças em Recife receberam esse livro. Bom, agora a parte mais cabeluda do negócio, ainda tem uma parte mais cabeluda do que vocês acabaram de ler. Essa passagem que vem logo em seguida. Agora que você já sabe o que é o pênis e a vulva, vale dizer mais uma coisa. Alguns meninos gostam de brincar, os verbos, né? Atenção para os verbos, de brincar com o seu pênis. E algumas meninas com a sua vulva, porque é gostoso. Vejam a insistência com que ele usa esse negócio de ser gostoso, né? Para justamente despertar a curiosidade da criança, né? As pessoas grandes, que somos nós, os pais, dizem que isso vicia, ou tira a mão daí que isso é feio. Só sabem abrir a boca para proibir. Mas a verdade é que essa brincadeira não causa nenhum problema. Você só tem que tomar cuidado para não sujar ou machucar, porque é um lugar muito sensível. Quando ele diz
para uma criança que a verdade não é aquilo que o pai dela diz, que a mãe dela diz em sala de aula, não importa o que seja. Eu tenho um perfil conservador, eu sou católico, etc. Mas não importa, eu sou eu, mas outros pais podem pensar diferente de mim. Quem é o professor para dizer aos filhos dos outros, o que é a verdade em matéria de moral? Essa é a pergunta que os pais devem fazer. Quem é um professor, uma pessoa que eu nem sei quem é, para dizer ao meu filho o que é a verdade em matéria de moral? Pode passar. Essa aqui, quem prefaciou o livro do professor Marcos Ribeiro foi o patrono da educação brasileira. Vejam o que ele disse, a maneira como ele se referiu à obra do Marcos Ribeiro no prefácio do livro. Com seu livro para crianças, Marcos Ribeiro ajuda a história. Fala do corpo sem pudores falsos. Pudor falso. O nosso pudor é falso. Fala da boniteza do corpo, da gostosura do corpo. Fala de como o corpo se gera no corpo e nasce do corpo. Livrinhos assim deveriam multiplicar-se. Podem apostar que eles estão se multiplicando. Agora vejamos o que diz o caderno de orientação sexual dos parâmetros curriculares nacionais. Esse documento, os parâmetros, foram aprovados em 1997. Governo Fernando Henrique Cardoso, para vocês verem há quanto tempo isso já está circulando pelas tubulações de esgoto das escolas brasileiras. A gente às vezes tem a impressão, não, mas isso deve ser um caso isolado, isso deve ser um livro apenas isolado, não é um fenômeno recorrente nas escolas. Vejam a orientação que o MEC dá. Isso é uma orientação, não é uma obrigação, mas é uma recomendação do MEC aos professores. Vejam só, no caderno de orientação sexual dos parâmetros curriculares nacionais. A partir da 5ª série do ensino fundamental, os questionamentos vão aumentando, exigindo progressivamente a discussão de temas polêmicos, como a masturbação, início do relacionamento sexual, homossexualidade, aborto, prostituição, erotismo e pornografia, desempenho sexual, disfunções sexuais, parafilias, gravidez na adolescência, obstáculos na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, entre outros. Tudo isso, meus caros, no segredo das salas de aula. Tudo isso nas 4 paredes da sala de aula. Isso aconteceu recentemente no município de Uruguaiana. Esses são professores que estavam na Câmara Municipal de Uruguaiana e aí resolveram passar um recado aos pais que estavam lá lutando contra a inclusão da ideologia de gênero no plano municipal de educação. Vejam o descaramento dessas pessoas. Eu queria só lembrando aqui, uma coisa que eu esqueci de dizer, mas que é importante. O caso de Recife, daquele livro do professor Marcos Ribeiro, causou uma revolta na Câmara Municipal, na Câmara de Vereadores. E muitos vereadores, inclusive um do PT, disse que aquilo era um absurdo. Esse cara depois acabou saindo do PT, não por acaso, né, imagino. Disse que aquilo era um absurdo. Uma promotora de justiça foi chamada e participou de uma audiência pública, agora não me recordo o nome dela. Mas a professora a prefeitura defendeu que o livro fosse distribuído. Quer dizer, justamente aquela pessoa que tem a obrigação legal de zelar pelos interesses das crianças e dos adolescentes, achou que o livro estava certo e que era realmente o papel da escola preparar os estudantes para exercer os seus direitos sexuais. Crianças, repito, de 7 a 10 anos de idade. O Ministério Público fez isso em Recife em 2012. Pode passar. Aqui mais uma manifestação de um professor, nessa vez aqui do Piauí. Disse ele: vou falar da questão de gênero em sala de aula, sim. Vou fazer o debate, esclarecer dúvidas quando estas houverem. Que beleza de português, né? Quando estas houverem. E vou me posicionar a respeito, sim. Qual prefeitura vai me proibir disso, como professor em sala de aula? Vão me amordaçar? Me prender? Me demitir? Pois acendam as suas tochas que eu estudo Inquisição há, sem H, 3 anos.
E digo sem nenhum receio, não tenho medo de vocês. Essa é a manifestação de um professor. Para vocês verem o ânimos, aquilo que muitos professores, por também serem vítimas da doutrinação política e ideológica, no caso da ideologia de gênero, estão fazendo nas suas respectivas escolas, não é? O que fazem as universidades, o que faz o MEC e as secretarias de educação? É simples, eles martelam incessantemente esses assuntos na cabeça dos professores, na certeza de que os professores martelarão esses assuntos na cabeça dos seus alunos. Portanto, os professores são, sim, as primeiras vítimas, as vítimas da doutrinação. E podem ser, eventualmente, como a gente vai ver mais adiante, podem sofrer, inclusive, patrimonialmente com essa obediência às orientações que partem do MEC, das secretarias de educação e das universidades. Isto aqui, volta um pouquinho, por favor. Esse é um concurso realizado por um núcleo de gênero, núcleo de identidade, gênero e subjetividades da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse núcleo, formado por uma professora ou mais de uma professora e diversos alunos do curso de antropologia, esse núcleo promove todos os anos nas escolas da rede, das escolas públicas da Grande Florianópolis, um concurso de cartazes contra a lesbofobia, contra a transfobia, a homofobia e o heterossexismo. Vamos ver agora, as crianças são levadas a produzir este material, são induzidas a se comprometer publicamente com essas perspectivas ideológicas, com esses valores. É um caso típico de dissonância cognitiva. Uma criança, um indivíduo, se manifesta publicamente num determinado sentido e depois se torna refém daquela posição que ele manifestou publicamente. E ele acaba adequando a sua forma de pensar àquela opinião que ele manifestou publicamente. Vamos lá. Essas são as crianças aí do ensino fundamental e do ensino médio. Vejam a confusão que está sendo instalada na cabeça dessas crianças. Volta um pouquinho. Existem escolhas que parecem fáceis. Olha a confusão na cabeça da criança com essa história de gênero. Pode passar. Se o corpo é da mulher, ela dá para quem quiser, inclusive para outra mulher. Diga não à lesbofobia. Educação liberta das amarras do conservadorismo. Vejam, isso é um desenho de criança. Isso aqui é coisa de criança de 6, 7, 8 anos de idade. A pior violência é preconceito. O mundo precisa de paz e respeito. 2 meninos de mão dada, 2 meninas lá atrás, de mãos dadas também. Volta um pouquinho. Vejam que eles se referem a valores morais, aos valores cristãos, como preconceito. Um servidor público, um agente do Estado, chama as nossas crenças e ensina os nossos filhos a chamar as nossas crenças de preconceito. Liberte-se do preconceito. É isso. Bom, agora eu vou falar sobre uma lei que acabou de ser aprovada no município de Campo Grande. A Câmara Municipal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, aprovou um projeto de lei que foi elaborado pelo Movimento Escola Sem Partido para, como eu disse no princípio, para que as escolas sejam obrigadas a afixar em sala de aula um cartaz com os deveres do professor. Tanto para que os estudantes conheçam os limites éticos e jurídicos da atividade docente, como para que o professor também conheça. Porque a imensa maioria, eu diria que mais de 99% dos professores, não tem a menor ideia de que a sua atividade está sujeita a limites. Não é? Então vamos ver aqui a ementa do projeto de lei. Vejam, o projeto de lei foi aprovado pela Assembleia, mas não foi sancionado pelo prefeito. O prefeito disse que vetará o projeto de lei e, portanto, o veto deverá ser analisado pela Câmara Municipal. Os sindicatos de professores do Mato Grosso do Sul, e especialmente de Campo Grande, declararam guerra ao nosso projeto de lei. Eles não querem que o nosso projeto seja de lei, o nosso projeto seja aprovado, porque não querem que seus alunos e as famílias dos seus alunos sejam alertadas para os deveres do professor. Então vamos lá, volta um pouquinho, uma explicação a respeito do âmbito de incidência
do âmbito de aplicabilidade desta lei que foi aprovada em Campo Grande, caso ela venha a ser sancionada ou o veto derrubado. Diz aqui, né, determina a fixação de cartazes nas salas de aula das instituições de educação básica. A educação básica é da educação infantil até o ensino médio. Das instituições de educação básica pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino. No Brasil, existem 3 sistemas de ensino. Existe o sistema de ensino da União Federal, que é formado pelas instituições de ensino pertencentes à União e pelas instituições de ensino superior particulares. Existe o sistema de ensino dos estados, que é formado pelas instituições pertencentes ao Estado, de ensino, de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, pertencentes aos estados. Por exemplo, aqui, a Universidade Federal da Paraíba pertence ao sistema estadual de ensino. E existe também os sistemas municipais de ensino, que são formados pelas instituições, pelas escolas, pertencentes ao próprio município, portanto, todas as escolas públicas de educação básica, ou seja, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que pertençam ao município, escolas municipais, pertencem ao Sistema Municipal de Ensino. E as instituições de ensino, as instituições de educação infantil particulares. Então, esta lei aprovada em Campo Grande somente será aplicável, caso ela venha a ser aprovada, às escolas do próprio município, educação infantil, ensino básico e fundamental e médio, e as escolas particulares de educação infantil. Artigo 1º diz assim: as instituições de educação básica pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino afixarão nas salas de aula e nas salas dos professores cartazes com o conteúdo previsto no anexo desta lei, com no mínimo 90 centímetros de altura por 70 centímetros de largura e fonte com tamanho compatível com as dimensões adotadas. Vamos lá agora, o que diz o anexo desta lei. O anexo desta lei prevê os 6 deveres do professor. E é isso que nós queremos que esteja em toda a sala de aula do Brasil, ensino fundamental e ensino médio, e na sala dos professores, no caso do ensino infantil. Vamos lá. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos com o objetivo de cooptá-los para esta ou aquela corrente política, ideológica ou partidária. Esta é a redação que foi adotada no município de Campo Grande. O nosso anteprojeto de lei prevê uma redação ligeiramente diferente dessa, mas o sentido é basicamente o mesmo. Item 2. O professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. 3. O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Por que um professor não pode incitar os seus alunos a participar dessas manifestações? Primeiro, porque ele tem autoridade sobre os alunos. Quando um professor faz uma sugestão, para não dizer um convite, a um aluno, o aluno recebe aquilo como se fosse uma convocação. O aluno quer agradar o professor, o aluno precisa de nota, não é verdade? Então, um professor, ele jamais poderia se aproveitar da sua autoridade, da sua ascendência sobre os alunos, para manobrá-los de acordo com os seus próprios interesses. E essa é a segunda razão pela qual ele não pode fazer isso. Porque ele certamente fará esse tipo de coisa de maneira seletiva. Quem tem a minha idade, ou às vezes até um pouco menos, vai se lembrar de que, na época do impeachment do Collor, a esplanada dos ministérios estava forrada de estudantes com os caras pintados. Não se viu estudante agora nessas manifestações. O Datafolha apurou que 4% só daquelas pessoas que foram à Paulista no dia 13 de março tinham menos de 20 anos de idade. Onde é que estavam os estudantes? Onde é que estava a juventude? Eles não foram mobilizados pelos seus professores. E é por isso que não estavam lá. Então, é sempre seletiva a convocação que um professor faz. E, naturalmente, essa seletividade compromete o princípio constitucional da neutralidade política e ideológica do Estado, do qual nós vamos falar daqui a pouquinho.
Item 4. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Quinto, o professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Esse é um direito que os pais têm por força de um tratado internacional sobre direitos humanos, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, da qual nós vamos falar daqui a pouquinho. E sexto, o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de terceiros dentro da sala de aula. O parágrafo único desse artigo 1º estabelece que nas instituições de educação infantil, os cartazes referidos no caput deste artigo, que a gente acabou de ler, né, aqueles do anexo 1, serão afixados somente nas salas dos professores. Não faz sentido colocar um cartaz daquele na sala de aula. Artigo 2º. O poder público não se imiscuirá na orientação sexual dos alunos, nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer, precipitar ou direcionar o natural amadurecimento e desenvolvimento de sua personalidade em harmonia com a respectiva identidade biológica de sexo, sendo vedada especialmente a aplicação dos postulados da teoria ou ideologia de gênero. O poder público já não tem o direito de fazer isto. E os professores muito menos. Esse direito não existe. Mas é preciso deixar claro que esse direito não existe para que não haja dúvidas. Pode passar adiante. As escolas confessionais e as particulares, cujas práticas educativas sejam orientadas por concepções, princípios e valores, morais, religiosos ou ideológicos, deverão obter dos pais ou responsáveis pelos estudantes, no ato da matrícula, autorização expressa para a veiculação de conteúdos identificados com os referidos princípios, valores e concepções. As escolas particulares atuam, geralmente, como longa-manos da família, como uma extensão da família. O papel das escolas particulares, sobretudo daquelas confessionais, é ajudar as famílias na educação dos seus filhos, inclusive na educação moral. Então, existe em relação à escola particular absoluta liberdade de contratar entre a família e a escola. Apenas que o contrato deve ser claro para evitar que abusos sejam cometidos e que a família se sinta, eventualmente, traída pela escola. Então, uma escola particular que adote valores e que se proponha a transmitir valores aos filhos dos outros, quer dizer, aos alunos, deve obter dos pais dos alunos uma autorização tão detalhada quanto possível para promover esses valores, né? Para os fins do disposto no caput deste artigo, as escolas deverão apresentar e entregar aos pais ou responsáveis pelos estudantes material informativo que possibilite o conhecimento dos temas ministrados e dos enfoques adotados. A família deve estar ciente e consciente daquilo que será transmitido em termos de valores morais aos seus filhos. Você só pode concordar com algo que você conheça, não é verdade? Então, esse é o espírito dessa regra. As reclamações relacionadas ao descumprimento desta lei serão dirigidas sob garantia de anonimato, obviamente, para não expor o estudante a retaliações, à Secretaria de Educação e encaminhadas, sob pena de responsabilidade, ao órgão do Ministério Público incumbido da defesa dos interesses da criança e do adolescente. Artigo 5º, esta lei entra em vigor no prazo de 60 dias a contar da sua publicação. Vejam que é uma lei que tem 5 artigos contando com esse, né? E um cartaz com 6 deveres. É uma lei muito simples e que pode ter um efeito profundo em primeiro lugar, sobre a liberdade das crianças, a liberdade de consciência e de crença. Em segundo lugar, sobre o direito dos pais dos alunos relativamente à sua educação religiosa e moral. E, em terceiro lugar, eu acho que será um efeito colateral desse projeto de lei, caso ele seja aprovado, onde ele for aprovado, um efeito colateral será uma melhora na qualidade do ensino. O professor vai se concentrar na transmissão do conteúdo da sua disciplina.
ele será obrigado a conhecer, e ele já tem esse dever, mas isso será explicitado a toda a comunidade escolar, a conhecer as diversas correntes a respeito de temas controvertidos, como está previsto no item 4 do nosso cartaz com os deveres do professor. Disse lá que, ao tratar de questões controvertidas, um professor deverá apresentar aos alunos as diversas correntes, né, sobre esse assunto. Então, nós acreditamos, temos essa convicção, de que, além de enquadrar juridicamente um professor dentro da sala de aula, esse projeto terá como efeito colateral a melhora na qualidade do ensino. Agora, eu vou explicar para vocês a base jurídica do nosso projeto de lei, a base constitucional dessa proposta que nós estamos apresentando. Em primeiro lugar, este programa não cria nenhuma obrigação, sobretudo não cria para os professores, nenhuma obrigação que já não exista hoje, independentemente da aprovação do projeto. E não proíbe nada que já não seja proibido. Até porque, no caso do poder público, e muitos aqui saberão disso, aquilo que não é expressamente autorizado não pode ser feito. O agente público só pode fazer aquilo, o particular, ele pode fazer tudo que não esteja proibido pela lei. É a liberdade de agir de uma maneira geral. O agente público não. Ele só pode fazer aquilo que está expressamente previsto na lei. E a lei não permite que ele faça nada disso. Então, a nossa lei não cria nenhuma obrigação que já não exista e não proíbe nada que não seja proibido. A única obrigação criada por esta lei é a obrigação de colocar um cartaz na sala de aula. Mas os deveres contidos nesse cartaz já existem. E os professores reconhecem isso, mesmo os professores militantes reconhecem isso. Eles só não querem que o cartaz seja colocado na sala de aula. Eles só não querem que os seus alunos, as suas vítimas, fiquem sabendo dos direitos que a Constituição lhes garante. Vamos lá, eu digo que esses deveres já existem. A Constituição Federal adota o princípio da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Esse princípio está espalhado nesses artigos da Constituição Federal. O Estado deve ser neutro em relação a correntes políticas, ideológicas e confissões religiosas. Ele não pode nem favorecer, nem prejudicar. Ele deve ser imparcial em relação a essas correntes e a essas organizações. Especialmente vale uma palavra a respeito do princípio da laicidade do Estado. O Estado laico, e eu chamo atenção para isso, porque, em geral, os movimentos que querem, os ativistas que querem usar o sistema de ensino para promover as suas próprias agendas ideológicas, eu cito, por exemplo, o movimento LGBT, esses movimentos invocam, em sua defesa, o princípio da laicidade do Estado. E dizem, não, o Estado é laico, não venham os cristãos com os seus valores, aqui o Estado é laico. Muito bem, Estado laico, que deve ser neutro em relação a todas as religiões. Acontece que as religiões, e todos nós aqui sabemos, não são constituídas apenas de narrativas, ritos e dogmas. As religiões têm também a sua moralidade. A religião cristã, católica, ela se baseia, a moralidade cristã se baseia nos 10 mandamentos, no decálogo, não é? Isso é parte inseparável, a moralidade cristã é inseparável da religião cristã. Bem, se o Estado, no caso o Estado brasileiro, deve ser neutro em relação à nossa religião, ele não pode usar a sua máquina, a máquina do Estado, o sistema educacional, para hostilizar uma religião, essa moralidade, não é? Então, na medida em que ele promove valores morais que sejam hostis à moralidade cristã, ele está violando o princípio da laicidade do Estado. Por isso é que a ideologia de gênero, tal como eles estão querendo aprovar nos planos municipais, estaduais e também no plano nacional, que já foi barrado, é inconstitucional, porque ela justamente fere o princípio da laicidade do Estado. Um Estado neutro em relação às religiões não pode hostilizar a moralidade de uma determinada religião. Em seguida, um outro princípio constitucional, na verdade uma garantia constitucional, que o nosso projeto de lei visa a defender, a proteger, é a liberdade de consciência e de crença do estudante. O estudante em sala de aula, ele é uma audiência cativa.
A presença do estudante dentro da sala de aula é obrigatória. Então, se um professor puder se aproveitar dessa circunstância, da presença obrigatória de um aluno dentro da sala de aula, para promover as suas próprias ideias, as suas próprias preferências, morais, ideológicas, religiosas, o que seja, ele estará violando a liberdade de consciência e de crença dos seus alunos. Imaginem, para ficar num único exemplo, um professor ateu, materialista, marxista, que se utilize da sala de aula, da presença obrigatória dos alunos, do seu cargo, para ridicularizar a fé dos seus alunos. Não é difícil imaginar que uma criança de 14, 15 anos de idade, que tem pelo professor uma profunda admiração, a gente sabe que os professores, os alunos, os estudantes admiram seus professores, não é difícil imaginar que um aluno perca a fé. E aí a gente vê assim, uma dimensão sobrenatural do problema da doutrinação. Não é só uma questão cognitiva, nem só uma questão ideológica e política, também tem um aspecto sobrenatural. Não é? No Evangelho a gente diz, é melhor que Jesus diz, né? Que era melhor que se amarrasse uma mó de moinho, uma pedra de moinho no pescoço de uma pessoa do que ela escandalizar, jogada ao mar, né? Eu não me lembro agora da citação exatamente, do que escandalizar um só desses pequeninos. Não é? E é escândalo. Ideologia de gênero é escândalo para os nossos filhos. Escândalo em sentido técnico, em sentido religioso, né? Para os nossos filhos. Porque pode levar os nossos filhos a perder a fé. Pode levar os nossos filhos a nos olhar com desdém, a olhar a escutar as nossas palavras com desdém. Ele pode gerar conflito entre pais e filhos, desconfiança entre pais e filhos. Isso é muito sério. Os professores deveriam refletir melhor sobre a gravidade do ato que eles estão querendo praticar. Vejam aquele cartaz que os professores estavam segurando. Sou professora e vou falar de gênero para o seu filho. Em seguida vem a liberdade de ensinar. E aqui é importante a gente fazer uma distinção que os professores, infelizmente, não sabem. É uma distinção elementar. Liberdade de ensinar, que está prevista na Constituição Federal, no artigo 206, não se confunde com liberdade de expressão. Um professor em sala de aula não tem e não pode ter liberdade de expressão. O que ele tem é liberdade de ensinar e está garantida pela Constituição. O que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão é aquela que a gente exerce quando faz uma postagem no Facebook. É a liberdade de dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto. Você faz uma postagem do seu time de futebol, você faz uma postagem contra o PT, a favor do PT, diz qualquer coisa no Facebook. Isso é liberdade de expressão. Se o professor tivesse essa liberdade dentro da sala de aula, pensem nisso, ele sequer seria obrigado a transmitir aos seus alunos o conteúdo da sua disciplina. Ele poderia falar sobre futebol, poderia passar a aula toda falando sobre cinema, sobre literatura, sobre os assuntos, sobre política, sobre novela. Isto é liberdade de expressão. Então, o simples fato de um professor ser obrigado, funcionalmente, profissionalmente, obrigado a transmitir um determinado conteúdo aos seus alunos, já mostra, já evidencia que esse professor não tem liberdade de expressão. Mas se ele tivesse liberdade de expressão, os seus alunos não teriam liberdade de consciência e de crença. A liberdade de consciência e de crença dos seus alunos, que existe e está assegurada pela Constituição Federal, seria letra morta. Então, é justamente a liberdade de consciência dos alunos que será afrontada se o professor confundir liberdade de ensinar com liberdade de expressão. Por isso é que nós não podemos admitir que isso seja feito, porque é justamente ilegal. Viola a liberdade de consciência e de crença dos alunos. Em seguida, o pluralismo de ideias, que também é um princípio especificamente relacionado ao ensino. O Estado brasileiro não pode se vincular oficialmente a nenhuma teoria científica ou nenhuma ideologia. Isto acontece para que o Estado, a Constituição, quer assegurar que as ideias possam circular livremente em igualdade de condições e disputar
vamos dizer assim, a preferência dos consumidores umas com as outras. É justamente esse embate entre as ideias que vai permitir que o ensino avance, que a ciência avance. Quando o Estado adota oficialmente uma determinada teoria científica ou ideológica, ele paralisa. Isso aconteceu na União Soviética com a biologia do Lysenko, que era uma teoria biológica que vigorou durante décadas na União Soviética, que era absolutamente estapafúrdia. E a ciência soviética ficou refém dessa ideologia por determinação do Stalin durante 30 anos, mais de 30 anos. Foi da década de 30 até o final da década de 50. Foi um escândalo no mundo da ciência. Não é? Por quê? Porque o Estado se comprometeu com uma determinada hipótese científica. E é isso que estão querendo fazer novamente com a ideologia de gênero. Estão adotando uma hipótese científica absolutamente controvertida, a ideia de que ninguém nasce homem ou mulher. Tem lá alguém pessoas até da área acadêmica, muitas pessoas que defendem essa ideia. Mas tem muita gente que é contra, que diz que não é assim, não. Bem, o Estado não pode adotar oficialmente essa ideologia como ele está querendo fazer, porque violaria o princípio do pluralismo de ideias. E, finalmente, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, cujo artigo 12, inciso 4º, prevê expressamente o seguinte, veja lá, pode passar. Os pais, vejam só, os pais e, quando for o caso, os tutores têm direito a que seus filhos e pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Este artigo da Convenção Americana sobre Direitos Humanos é incontornável. Incontornável. Se os pais têm esse direito, os professores não podem promover em suas aulas valores morais que possam potencialmente estar em conflito com os valores morais dos pais dos alunos. Pode passar. Eu fiz aqui um esquemazinho para que se entenda o seguinte, que a liberdade de ensinar, que está prevista na Constituição Federal, ela é limitada por vários outros preceitos constitucionais e por uma regra de moral, de ética, que é aqui a vulnerabilidade do estudante. O estudante em sala de aula, ele é um ser vulnerável, imaturo, inexperiente, está submetido à autoridade do professor, portanto, é indispensável que um professor respeite o seu aluno. Um professor jamais pode se prevalecer da presença obrigatória do aluno, da inexperiência do aluno, da falta de conhecimento do aluno, para tentar transformar essa criança, esse jovem, numa réplica ideológica dele mesmo, do próprio professor. Isso é desrespeitar a individualidade do seu aluno e também desrespeitar o direito da sua família. Em seguida, liberdade de aprender. O estudante tem o direito a que o seu conhecimento da realidade não seja manipulado de maneira dolosa ou culposa, ou seja, intencionalmente ou não, pelos seus professores. Então, o estudante tem direito de conhecer a realidade, tanto quanto possível, da maneira mais aproximada do real. Ou seja, o seu conhecimento não pode ser manipulado pelos seus professores. Liberdade de consciência e de crença, da qual eu acabei de falar. Neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, mais um limite à liberdade de ensinar do professor. Pluralismo de ideias e direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos filhos. Pode passar. Se liberdade de ensinar fosse sinônimo de liberdade de expressão, nenhum desses limites existiria. Nenhum desses limites existiria. Não haveria limites para aquilo que um professor poderia dizer dentro de sala de aula. E, obviamente, não é assim. A liberdade de ensinar do professor não se confunde com liberdade de expressão e é limitada por todos aqueles outros direitos que a Constituição prevê. Eu elaborei Bem, vamos lá. Então, o nosso objetivo, nosso plano A, é a aprovação desse projeto de lei, do programa Escola Sem Partido. Mas nós temos sofrido uma oposição brutal por parte de professores sindicalizados, sobretudo professores sindicalizados, professores cujos sindicatos são controlados por partidos políticos de esquerda, em geral o PT,
declararam guerra ao nosso projeto. Isso está acontecendo, por exemplo, em Campo Grande. Aconteceu em Alagoas, onde o projeto também foi aprovado, mas uma versão bastante diferente dessa que eu apresentei a vocês. Sofreu um ataque brutal no Paraná, no estado do Paraná, a APP, sindicato, que é um dos sindicatos mais radicais do Brasil, um dos sindicatos de professores mais radicais do Brasil, totalmente dominado pelo PT. Então, nosso plano A é a aprovação desse projeto de lei. E, para isso, é importantíssimo que os pais dos alunos e os próprios estudantes se mobilizem para aprovar esse projeto, tanto no nível municipal como no nível estadual. Além disso, existe uma versão mais desenvolvida desse projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional. Foi apresentado em 2015 e está com parecer favorável pela aprovação do projeto na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Se este projeto que está em Brasília for aprovado, ele valerá para todo o Brasil. Certo? Bem, este é o nosso, como eu disse, o plano A. O plano B, aí nós temos vários planos B. Um deles é uma notificação extrajudicial. Eu elaborei uma notificação que serve de modelo para todos aqueles pais que queiram prevenir os professores dos seus filhos para que eles deixem de praticar certas condutas em sala de aula. Então, por meio dessa notificação, um pai está dizendo ao professor, professor, eu estou preocupado com a educação do meu filho, eu não quero que ele seja vítima de doutrinação política e ideológica e nem quero que a minha autoridade moral sobre ele seja usurpada. Portanto, eu estou, por meio desta notificação, cientificando Vossa Senhoria de que se abstenha de praticar essas determinadas condutas em sala de aula. Que condutas são essas? São basicamente aquelas que já estão no cartaz com os deveres do professor. Esta notificação os pais podem fazer sob a proteção do anonimato. Evidentemente, a maior preocupação dos pais, e a gente percebe isso, é não expor os seus filhos a possíveis retaliações, a possíveis represálias dentro da escola. Por quê? O professor pode perseguir o aluno, a escola pode perseguir o aluno, a escola pode querer romper o contrato de prestação de serviço com os pais. O professor pode mobilizar a sua tropa de choque. Há muitos professores que têm tropa de choque de alunos dentro de sala de aula, que são uma espécie de uns paus mandados dos professores. Podem hostilizar a criança, o jovem, cujos pais eventualmente façam essa notificação. Então, a notificação foi concebida para ser feita de maneira anônima. E a justificativa para isso é óbvia, inclusive a justificativa moral. Os pais têm essa preocupação de não expor os seus filhos. Pode passar? Eu estou finalizando agora e eu gostaria de ler para vocês uma mensagem que eu recebi de uma professora do Mato Grosso do Sul. E isso me emocionou, eu fiquei bastante feliz quando eu recebi essa mensagem. Diz ela, a Marley: sou professora licenciada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em artes visuais. Confesso que sempre fui doutrinadora. Claro que antipetista, anti-esquerda, mas doutrinadora. Elaborava muitas aulas já pensando em ganhar os alunos. Sempre pensei nos conteúdos visando os temas transversais e as questões sociais. Sem querer, professora de artes, hein? Sem querer, muitas vezes, acabava atuando em prol da esquerda, participando daqueles projetos que eles jogam para a escola. Hoje, depois de acompanhar o Escola Sem Partido, estou aprendendo a fazer diferente. E vejo que minhas aulas estão mais atrativas e mais focadas no conteúdo da arte mesmo, e não em temáticas transversais como antes. Tenho me esforçado bastante, mas confesso que é muito difícil se livrar de maus hábitos adquiridos na faculdade. Obrigada pela atenção e pela garra em manter essa causa tão importante para a nossa nação. Eu achei isso... eu acredito que isso vai acontecer com muitos professores quando eles se derem conta da esparrela, da armadilha na qual eles caíram, na qual eles foram jogados por essa pedagogia freiriana e por esse partido que não destruiu apenas a economia brasileira, mas, sobretudo, a educação brasileira.
Muito obrigado pela atenção. Tenho acompanhado o projeto do Escola Sem Partido já há mais ou menos um ano e tenho achado muito interessante o projeto de vocês. No entanto, isso é uma coisa que, infelizmente, não se restringe só às escolas. De modo que na faculdade em que eu estudo, há, por parte dos professores, uma espécie de planejamento de doutrinação, né? De modo que assim, a coisa mais absurda que eu enfrentei no ano passado, assim, não só de um professor, mas assim, um conjunto de professores, mas o mais emblemático para mim foi uma cadeira de História do Jornalismo, que eu paguei, e o professor conseguiu dar 7 aulas sobre regime militar, sem citar, assim, nem fazer uma citação sequer sobre as guerrilhas da esquerda. Então, assim, na mentalidade dos meus colegas de sala, ficou resumido que o 31 de março de 64 foi quando os militares estouraram o golpe e todas aquelas histórias. E quando fui contestar o meu professor sobre as guerrilhas urbanas, as ações da KGB no Brasil, etc. e tal, eu fui assim, bem rechaçado por ele, como parecia que eu estava assim, parecia que ele era o Deus e eu era o pecador naquele momento, estava me crucificando, enfim. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: como que poderia se aplicar esse projeto do Escola Sem Partido nas faculdades? De maneira intencional, o projeto evitou o ensino superior, porque nós achamos que a resistência lá seria muito maior. E porque existe também aquele princípio da autonomia universitária. Nós achamos o seguinte: se a lei for aprovada e os cartazes entrarem, tudo que a gente quer é um cartaz, hein? É muito pouco, não tem custo, o custo é zero e, como eu disse, os deveres já existem. Muito bem, se esses cartazes forem afixados nas salas de aula, os estudantes levarão essa mentalidade para dentro da universidade. É impossível chegar na universidade sem passar pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Ao longo do ensino fundamental e do ensino médio, esses estudantes receberão essas informações. Isso será levado para dentro das universidades. Essa nova mentalidade vai se espalhar dentro da universidade em pouquíssimos anos. Então, é desnecessário a gente enfrentar essa resistência, porque isso fatalmente vai chegar lá. E aí os professores, os estudantes, tendo conhecimento dos limites éticos e jurídicos da atividade docente, voltarão para o ensino fundamental e para o ensino médio para ensinar, já com essa nova mentalidade. Este círculo vicioso vai se transformar num círculo virtuoso, entendeu? Porque o sistema ele é fechado, ele é um sistema de retroalimentação. Então, será inevitável que essa nova mentalidade, essa mentalidade informada sobre os limites da atividade docente, também vá chegar ao ensino superior. Eu vou pedir licença a você e ao pessoal do público para fazer 3 relatos que eu prometo que serão muito breves. 14 anos atrás, eu tinha 10 anos de idade, estudando numa escola católica das maiores daqui da cidade. Eu e os meus colegas de classe, com 10 anos, tivemos o primeiro contato com o que seria a prática da masturbação através de um livro na sala de leitura da escola. O livro se chamava Planeta Eu. A capa do livro era uma criança e 2 crianças, uma menina e um menino, ele puxando a calcinha dela e olhando para dentro, ela puxando a cueca dele e olhando para dentro. O livro era cheio de ilustrações de garotos nus, ensinando como é que se masturbava, ensinando como é que fazia aquilo tudo. Era uma pornografia dissimulada e asquerosa para a criança, né? E imagina os danos que aquilo ali causou por muito tempo a fio em que esteve aquele livro por lá. Isso dentro de uma escola católica, né? A mãe da minha ex-namorada é professora da rede pública municipal, lá em Patos, uma cidade aqui no sertão da Paraíba. E você veja a que nível de coação professores bons são levados hoje em dia, porque o professor é muito mal remunerado e, para ter um acréscimo na remuneração, o governo federal criou uma pós-graduação através do MEC, que os professores da rede pública municipal é oferecida a opção deles fazerem para ter esse acréscimo, um acréscimo pequeno.
Para fazer essa pós-graduação, os professores precisam realizar atividades em sala de aula, fotografar e mandar para a pós-graduação, provando que eles fizeram aquilo. Um dos temas era ideologia de gênero, sexualidade das crianças. Então, eles tinham que debater aqueles temas, fotografar, mandar, porque senão não recebiam a nota e aí não tinham esse acréscimo da pós-graduação. Ela e outros professores católicos se recusaram a fazer aquilo, evidentemente perderam a nota. O terceiro relato, e aí eu vou emendar com a minha pergunta para você. Recentemente, eu passei por uma experiência semelhante a isso aí, uma perseguição acadêmica, né? Eu vou dizer a instituição porque isso precisa ser denunciado, foi a Universidade Federal da Paraíba. Eu e outra pessoa que está aqui também, a gente fez o Eric, que está por aqui, está por aí, ele estava aqui. A gente concorreu à prova de mestrado em Direito Econômico. O CCJ lá é completamente dominado por petistas, certo? E eu não li nenhum dos livros que eles pediram. Faltando 2 dias para a prova escrita, são 2 provas, escrita e oral. Faltando 2 dias para a prova escrita, eu li 20 artigos dos professores lá, decorei 19 autores marxistas, citei na prova e tirei 9,4 na primeira prova. Foi o primeiro lugar da minha linha. Eles, quando viram que era eu, e já me conheciam por causa do debate do Bené Barbosa com um dos professores da casa ano passado, e aí meu nome ficou marcado, quando viram que era eu, ficaram loucos, né? Foi um rebuliço tremendo, esse cara não pode entrar. E chegou o relato para mim que fizeram dossiês sobre mim, imprimiram meu Facebook inteiro, saíram fazendo campanha com outros professores, para esse cara aqui não pode entrar, esse cara não pode entrar, não pode entrar. Beleza. Eu fiz um projeto sobre um tema sobre o qual só foram escritos 2 livros no Brasil até hoje. Direito de Infraestrutura e Instrumentos Orçamentários. Eu me certifiquei de que o tema não tinha sido nunca pesquisado dentro da UFPB. A minha nota, eu já cheguei lá reprovado, me entrevistaram por 5 minutos, não perguntaram nada a respeito do meu projeto, caíram minha nota para abaixo de 5 para que eu não entrasse. Uma das primeiras colocadas falou sobre indenização trabalhista, que é um tema que ninguém fala, né? E a minha pergunta, que aí eu vou emendar com esse relato, é o seguinte: a gente combater é importante, impedir que esse pessoal faça isso é importante, mas a gente também precisa de solucionar isso a algum prazo, né? A gente precisa de métodos para solucionar essa doutrinação e fazer que os professores tenham liberdade de ensinar, as crianças liberdade de aprender. Porém, para a gente ensinar, a gente precisa da aprovação desses caras. E esses caras têm os meios de força de nos impedir que a gente chegue a ensinar. A meu ver, a única solução é deixar esse pessoal cair de podre, essas estruturas caírem de podre e buscar outras alternativas. Então, eu queria saber qual é a sua opinião a respeito disso. Como é que a gente vai furar esse bloqueio e não só impedir, mas fazer com que haja realmente liberdade de ensino no Brasil? Eu acho o seguinte, que esse projeto de lei, ele não vai resolver, obviamente, os problemas da educação brasileira, né? Mas esse projeto pode servir para que os professores fiquem com medo de fazer o que estão fazendo, porque eles saberão que os seus alunos já entenderam a natureza do jogo. Um professor, frequentemente professor de ensino fundamental, ensino médio, tem 2, 3 centenas de alunos, é comum isso, né? Imagine que os alunos comecem a contar para os pais aquilo que os professores fazem em sala de aula, e os pais comecem a processar esses professores. Uma ação de reparação de danos morais, por exemplo. É muito fácil ajuizar uma ação dessas. Basta ir no juizado especial civil, não precisa nem de advogado, você pode fazer, se o valor da causa for inferior a 20 salários mínimos, o pai não precisa nem contratar advogado, ele conta a história, a gente dá um suporte jurídico para os pais, que quiserem fazer isso, e processa o professor. Se um pai fizer isso, já vai ser uma dor de cabeça bastante grande para o professor. Agora, imagina 15. Imagina um professor ter que responder a essa professora, por exemplo, de contagem. Imagine se 5 pais dos seus alunos houvessem resolvido ali mover uma ação de reparação de danos morais contra essa professora. Ela ia perder o carro dela, ela ia acabar perdendo a casa dela. Em pouco tempo, esses professores começariam a pensar 2 vezes antes de seguir a orientação o caderno de orientação sexual
dos parâmetros curriculares nacionais. Não tenho dúvida nenhuma disso. Então, eu acho que é preciso fazer um apelo, inicialmente, à consciência moral do professor. Qualquer professor que veja esse cartaz pode ser o mais encardido dos militantes. Ele vê esse cartaz com os deveres do professor, ele diz assim, tem razão, é isso mesmo. Ele concorda que aqueles deveres existem. Não é? Então, é preciso, antes de mais nada, fazer um apelo à consciência moral do professor e convencê-lo, olha, você não tem direito de fazer isso. Né? A lei não está do seu lado, a lei está do lado dos pais, além do que é um abuso, é antiético, etc., é covarde. Agora, os professores que insistirem, que mantiverem as suas práticas ilícitas, esses têm que ser processados. E eles acabarão, cedo ou tarde, sendo expelidos do sistema educacional. Não tenham dúvida disso. É muito fácil processar uma pessoa. Podem acreditar no que eu estou dizendo. E é muito chato ser processado. É um aborrecimento, você tem que contratar advogado, você fica pendurado com uma ação. Você pode ter dificuldade de achar emprego. Se for numa escola particular, a escola vai mandar você embora, porque você vai processar junto à escola, você vai mover uma ação contra a escola e contra o professor. Então, o professor doutrinador, ele vai começar a ser mal visto pelos donos das escolas. E não serão contratados. Quer dizer, terão dificuldade em conseguir emprego, pelo menos nas escolas particulares. Eles vão para as públicas. Nas públicas, em vez de processarmos o Estado, ou o município, junto com o professor, nós deveremos processar apenas o professor, para que o Estado não faça a defesa do professor. Nós sabemos que os estados têm e os municípios têm os seus advogados públicos. Nós não vamos permitir que um professor seja defendido por um advogado público. Nós vamos mover uma ação apenas contra o indivíduo, contra o professor, a pessoa física do professor. Existem N maneiras de convencer, na maneira mafiosa, né, de convencer um professor a andar na linha. Agora, é preciso ter coragem, é preciso ter iniciativa e reconhecer que o que está em jogo é coisa muito importante. Não é? Então, a gente não pode esperar que o outro faça aquilo que nós temos que fazer. Se aconteceu conosco, vamos lá, vamos fazer isso então, vamos tomar a iniciativa para que não aconteça com o nosso vizinho. Né? Eu admiro muito o seu trabalho, um grande brasileiro como você é. Nas duas frentes de batalha que você tem, tanto no combate da doutrinação política, quanto na erotização precoce das crianças, que, na verdade, esse é um assunto que, às vezes, eu escrevo também, e sou pai, isso também me toca muito profundamente. Então, o que eu queria só, na verdade, era dizer para todo mundo que toda hora alguém vem conversar comigo e fala assim, eu estou querendo ajudar de alguma forma, eu estou querendo... Então, a minha ideia é, vou fazer um site, um blog para falar de política. Já tem bastante, entendeu? Se quem quiser ajudar, o que eu pudesse falar assim, ajude, por exemplo, o Miguel e a Escola Sem Partido, entendeu? Que ele faz um trabalho heróico, quase sozinho, né? E vocês imaginam as forças que ele enfrenta. Ele enfrenta o MEC, ele enfrenta os sindicatos de professores, a quantidade de gente que é contra e faz uma oposição absolutamente agressiva à Escola Sem Partido. E eu vejo, acompanho com muita apreensão a falta de apoio que eu acho que o Escola Sem Partido recebe. Então, eu queria reforçar e pedir para todos que não precisa fazer muito, alguma contribuição em dinheiro, ou quem for advogado, ajudar também a dar pareceres jurídicos. Quer dizer, depois, quando terminar a palestra do Miguel, acho que vocês podiam conversar com ele, ver maneiras onde cada um pode ajudar, mas eu queria só fazer essa convocação e esse pedido a todos, que a luta do Miguel é talvez a mais importante de todas, que é a educação. Né? Porque da educação é que vem todos os outros problemas. Da onde sai a minha palestra, por exemplo, sobre imprensa, e da onde saem os jornalistas tecnológicos? Eles saem das escolas. Entendeu? Então, a luta dele é talvez a mais importante de todas. Então, eu só queria que todos vocês tivessem, além da atenção que vocês deram para a palestra, mas que vocês pudessem, de alguma forma, ajudar o Escola Sem Partido e comentar com os amigos de vocês, com os parentes. Quem puder dar qualquer tipo de ajuda, é um trabalho absolutamente heróico de um grande brasileiro. Obrigado, Alexandre. Eu tive a oportunidade já de morar fora do país, e lá também minha filha se deparou numa escola canadense,
com material LGBT também. E depois eu fui pesquisar a respeito do tema, e na província lá onde eu morava, isso já era um ponto batido já há 20 anos atrás. Eu fiquei impressionado com aquilo ali. Mas a minha pergunta a nível mundial, né, que isso é um problema mundial, na sua opinião, a gente sabe hoje que isso é a agenda da ONU, mas quem realmente está por trás disso, na sua opinião, arrazoando, a gente está arrazoando aqui? E a segunda pergunta será que um dia a gente vai se deparar com a criminalização do cristianismo no mundo? Em relação a essa agenda ligada à sexualidade, quem está por trás, a gente vê isso muito claramente, é a Unesco. A Unesco tem essa agenda. E são os intelectuais, é a burocracia internacional, professores universitários de Columbia, de Harvard e grandes universidades americanas e europeias. É nessas cabecinhas que essas coisas aparecem, né? E aí elas vão para... São funcionários públicos que têm acesso a esses organismos e acabam pautando enfim, a agenda desses organismos, né? Inclusive contra os próprios tratados internacionais, né? Então é curioso porque vem a Unesco e promove no Brasil uma ação educacional, e promove mesmo, com dinheiro, com cursos, com investimento e tal, que viola um tratado internacional sobre direitos humanos, viola o direito dos pais sobre a educação dos filhos, que é um direito humano, não é? Então, nesse plano educacional, no plano da sexualidade, essa agenda sexual vem da Unesco e dessas grandes universidades, até onde eu sei. A questão política e ideológica tem mais a ver com aquilo que o Ícaro estava falando, é a ocupação de espaço, gramsciana, que começou na década de 60. Outro dia eu peguei um artigo escrito no dia 15 de março de 1964, é uma pena que eu não trouxe aqui, no qual a deputada Sandra Cavalcante, numa entrevista, veja, 1964, ela fazia uma avaliação sobre a obra do Paulo Freire. Vou ver se eu acho aqui. Mas, ou seja, é bastante antiga a coisa, a estratégia de ocupação de espaços, né? Ela é bastante antiga. Eu não vou achar agora aqui, vai ser difícil. Mas então é isso, acho que eu identifico duas fontes. Uma fonte externa, que tem muito a ver com essa sexualidade, que depois juntou com os movimentos ativistas que acabaram se vinculando também à esquerda brasileira, movimento gay, movimento feminista e outros aí, e agora estão irmanados, né? Jogam no mesmo time. Então, eu acho que vem daí. Agora, se o cristianismo vai ser criminalizado, basta que a gente se acomode. Eu acho isso. Que é uma questão de se a gente não lutar, eles vão nos colocar... a questão da homofobia já é. Nos Estados Unidos, você já não pode falar mais. Depois que a Suprema Corte aprovou lá o casamento gay, você já não pode mais se recusar. Outro dia, a dona de uma floricultura se recusou a fornecer flores para um casamento de homossexuais, e ela teve que fechar a floricultura dela. Então, vai sobrar pouco espaço para a objeção de consciência, né? Infelizmente. Então, ou nós lutamos por isso, e hoje a lei está do nosso lado. Nós precisamos desesperadamente amarrar a mão dos nossos inimigos dentro das salas de aula, para onde nós somos obrigados a mandar os nossos filhos, não é? E nós não podemos permitir que eles façam aquilo que está proibido pela Constituição Federal. Então, vamos exercer o direito para que ele não caduque, né? Se não fica esquecido lá, bom, já que vocês não estão exercendo o direito de vocês, então acaba logo com essa bobagem.